Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Este episódio é sobre eugenia e a pessoa que me pediu usa um daqueles avatares de videogame e um pseudônimo impronunciável, cheio de consoantes. Então, enquanto as pessoas não começarem a usar o próprio nome para se dirigir ao cantinho, o cantinho vai utilizar uma fórmula genérica para responder. Mas a questão é importante porque a eugenia hoje ainda é fonte de polêmica e ainda está nos discursos dos setores dominantes de certas ideologias. O que eu quero dizer com isso? Primeiro vamos começar pensando o que é a eugenia. A palavra vem do grego e pode ser traduzida livremente como melhoramento da raça ou aprimoramento da raça. Na segunda metade do século XIX surge essa necessidade por parte de grupos médicos, e aí entram sanitaristas, alienistas, a psiquiatria que está surgindo, de entender o ser humano em termos patológicos. Antes do surgimento da clínica, antes do surgimento dessas especializações da medicina que vão se firmando ao longo do século XIX, a doença em si era considerada algo natural. Estava-se no mundo, havia a possibilidade da doença e da morte. As doenças eram cíclicas. As pestes assolavam a Europa, o Ocidente, o Oriente, a civilização como um todo. Havia a peste bubônica, a peste pneumônica, varíola, um sem fim de males, e aos poucos vai se deslindando o que são bactérias, o que são vírus, o conhecimento das técnicas médicas vai sendo consolidado, surgem as vacinas, mas existe também essa preocupação ao se consolidar o corpo de conhecimento que vem a compor a medicina, de transformar quase tudo em patologia, de estabelecer mecanismos de controle em relação à população através da condição médica. Isso no Ocidente se vê de uma maneira claríssima, e os trabalhos do Foucault abordam esse tipo de tema, mas eu não quero me aprofundar nessa questão filosófica ou historiográfica. Eu quero conversar sobre o que significa, o impacto que a ideia da eugenia tem na civilização ocidental na virada do século XIX para o XX. O século XIX é o século em que se discute, na esteira da Revolução Francesa e posteriormente da Comuna de Paris, quem são os cidadãos? O que é de fato uma república? Quem deve ter representatividade? O voto vai se transformando até chegar na sua universalidade no século XX. A escravidão vai sendo abolida e o tráfico, mas as sociedades que surgem desse transformar, dessa incorporação dos conceitos de cidadania e liberdade, não são sociedades que agradem às pessoas que detêm o poder. E não apenas o poder político, mas o poder econômico também. E por quê? Porque o trabalho se organiza em termos capitalistas. Extrai-se a mais-valia, existe todo aquele arcabouço do que é a produção, do que é o sistema econômico. O liberalismo econômico
destrói qualquer tipo de trava no sistema financeiro e surge toda uma geração de rentistas. Não são rentistas como os do Ancien Regime, daqueles retratados por Balzac na Comédia Humana. São rentistas que uma geração trabalha e acumula e as gerações seguintes vivem da renda. E ao viver da renda, elas precisam de um sistema financeiro permissivo. O que passa a preocupar essa organização social é como manter a produção quando existe uma classe intermediária de rentistas, de pessoas que não trabalham, que se alimentam como abutres do sistema. Você precisa dos pobres. Se você não tem pobres, você não tem quem possa se submeter a esse regime de trabalho. Mas você precisa de dois fatores de pressão social sobre os pobres. Um é a ilusão de ficar rico e outra é o pavor de ficar miserável. Então você precisa dos muito ricos e precisa dos miseráveis para manter os pobres trabalhando para o sistema. Eu sei que é uma interpretação simplista, mas muitas dessas mentes, muitos desses ideólogos do liberalismo econômico são simplistas até hoje. Muitos dos seus defensores veem o mundo em categorias até mais primárias que as categorias do marxismo ortodoxo. Então, quando se começa a pensar no melhoramento da raça, e isso surge inicialmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mas os Estados Unidos avançam em termos de legislação por causa da autonomia federativa de uma maneira assustadora. Quem que deve ser melhorado? Quem que deve ser eliminado para que a raça se aprimore? E é aí que entram os médicos. Os Estados Unidos criam um sistema de coleta de dados estatísticos totalmente alucinado. É a burocracia pela burocracia, a estatística burra, a pseudociência nos seus piores termos. Do mesmo modo que nós hoje consideramos patético todo esse pessoal que atribui aos alienígenas a origem da civilização, ao olhar para as estatísticas do século XIX e os questionários a que as pessoas eram submetidas, passa pela nossa cabeça aquele questionamento clássico: em que universo isso pode ser considerado ciência? Mas na época era. E é daí que surgem os testes de QI, do quociente de inteligência. São questionários a que as pessoas são submetidas sem ter qualquer controle e sem entender o que está acontecendo. E aí elas são classificadas com termos como idiota, cretino, retardado, que são termos que têm uma pseudo-definição científica, que significam que a pessoa não desenvolveu sua inteligência nos patamares desejados, ou que ela tem alguma patologia que impediu a inteligência de se desenvolver, ou que ela sofreu alguma doença quando criança, como sarampo, alguma dessas doenças que na recaída geraram sequelas em relação ao sistema nervoso ou em relação ao cérebro. E aí também os transtornos mentais são catalogados de uma maneira muito primária, porque ainda não existiam, a psiquiatria está engatinhando nesse momento. Então, os diagnósticos que a gente conhece hoje de transtornos como maníaco-depressivo, o depressivo em si, o paranoico, o esquizofrênico, ainda não são diagnósticos com uma riqueza de detalhes ou com um conhecimento
como o que se tem hoje. O que existe naquele momento é que qualquer pessoa que não se apresente dentro de um determinado padrão é considerada inadequada. E nos Estados Unidos, em determinados estados da federação, é passível de ser esterilizada por ordem de um juiz. As pesquisas na área de eugenia foram financiadas pelas grandes fortunas do capitalismo ocidental. Carnegie, Rockefeller, muitos desses bilionários por trás dos grandes impérios e das grandes marcas que existem até hoje nos Estados Unidos contribuíram de forma decisiva para que esse corpo de conhecimento pseudocientífico fosse criado. O impacto disso não é apenas a perseguição sistemática aos pobres, aos miseráveis, a todos aqueles que são considerados pelos liberais como um peso para a sociedade, mas entra um componente racial terrível. Tudo isso nós conhecemos hoje, não porque a sociedade se opusesse, porque a maior parte da sociedade nem sabia que isso estava acontecendo. Nós conhecemos essas barbaridades hoje porque em algum momento na Alemanha um cidadão chamado Adolf Hitler e alguns dos seus amigos mais próximos leram os livros e os relatórios produzidos por essas sociedades para a eugenia, tanto da Grã-Bretanha quanto dos Estados Unidos, e consideraram a ideia sensacional e resolveram levar até as últimas consequências e criar uma raça superior. Sem o delírio megalômano dos alemães em torno da raça superior, a eugenia teria sido provavelmente incorporada pouco a pouco à mentalidade ocidental e praticada em maior ou menor grau conforme a ideia de civilização que cada país estivesse disposto a bancar. Foi o delírio dos alemães e a obsessão pela raça perfeita e superior que escancarou o caráter opressivo e nada científico da eugenia. Foi esse desenvolvimento da ideologia da pureza racial até as últimas consequências que permitiu que nós formássemos um corpo crítico e acabássemos banindo esse tipo de ideia para o lugar que ela merece, que é no domínio das pseudociências e das utopias fracassadas das classes dominantes. Mas não termina por aí, porque algumas das ideias de eugenia são parte do senso comum, hoje muito bem camufladas. E promovidas principalmente por essas pessoas que se consideram liberais no sentido econômico e que defendem o Estado mínimo, que defendem a ideia de que existem classes sociais que são mais cidadãs do que outras e que é necessário o controle da pobreza e a destruição dos miseráveis. Só que a destruição dos miseráveis a partir de um ponto de vista mais libertário implica em tirar os miseráveis da miséria e oferecer a eles condições dignas de vida. A ideia eugenista é destruir a miséria destruindo os miseráveis, esterilizando gerações inteiras ou inclusive segregando do convívio social aqueles que não são adequados de acordo com as normas do que seria uma raça adequada. Eu tenho algumas recomendações de leitura, porque existem desdobramentos. Para nós aqui no Brasil, toda uma geração de médicos na virada do século XIX para o XX era, em certa medida, eugenista. E como eu disse, eram sanitaristas, alienistas,
Muitos deles tiveram papel importantíssimo na Primeira República, na chamada República Velha, e muitas das políticas de controle sanitário hoje podemos perceber que eram voltadas para um viés eugenista. Então, uma das minhas sugestões, eu sempre recomendo esse excelente livro da Lilia Schwartz, O Espetáculo das Raças. Cientistas, instituições e questão racial no Brasil de 1870 a 1930. É um excelente livro, tem fontes impecáveis e destrincha de uma maneira muito bem organizada toda essa ideologia racial e racista na virada do século XIX para o XX. Também existe esse trabalho que já é um pouco mais difícil de encontrar, saiu pela editora Girafa, do Edwin Black, que é A Guerra contra os Fracos. A eugenia e a campanha norte-americana para criar uma raça superior, e que é um tijolão. Analisa toda a produção estatística dessas entidades em defesa da eugenia, todo o patrocínio que receberam das grandes fortunas, como as suas ideias migraram para o lado de lá do Atlântico, para a Grã-Bretanha e para a Alemanha, o papel de algumas indústrias na disseminação dessas ideias e na organização dos dados estatísticos e, portanto, o seu papel posterior no Holocausto. E também eu recomendo uma série de leituras sobre a Segunda Guerra Mundial. Existe Os Médicos da Morte, que é uma coleção de divulgação, eu vou passar a referência. Existe também o trabalho de Bradley Smith, O Tribunal de Nuremberg, que analisa a composição dos réus em Nuremberg, quem foi julgado e quem não foi. Uma das plataformas de defesa da maioria dos réus em relação à solução final é que nos Estados Unidos a eugenia não apenas funcionava, como era mantida através de leis nas diferentes unidades da federação e de pareceres de juízes da Suprema Corte. Então é importante que se tenha essa dimensão de que não é apenas uma ideologia racista, uma excrescência que aconteceu em um momento de delírio das classes dominantes e dos liberais. Havia políticas públicas apoiando essas iniciativas particulares. Havia uma ideia do tipo de sociedade que se queria ter e de quais cidadãos seriam mais cidadãos do que outros. É um daqueles episódios em que a raça humana mostra ao mesmo tempo o que ela tem de melhor e o que ela tem de pior, porque ao mesmo tempo que uma parcela de médicos e de pessoas que se consideravam cientistas abraçam essa ideologia de dominação e de destruição do ser humano em sua diversidade, existem aqueles que lutam para mostrar que isso não é ciência e que a cidadania não pode ser patologizada, que você não pode pegar determinados setores da população e transformá-los em uma doença social que precisa ser extirpada. E está na ordem do dia. No episódio dessa semana do Cantinho de História do Brasil, eu pretendo abordar o preconceito e essa emergência do preconceito nos últimos meses, esse escancarar da nossa vulnerabilidade como sociedade harmônica, essa harmonia que a duras penas foi mantida, mas que hoje parece que se rasga da maneira mais
deprimente possível, é importante que se discuta preconceito, mas é importante que se entenda que o preconceito não surge sozinho, que quando setores que se consideram científicos endossam políticas de segregação, em algum momento esse discurso normativo da pseudociência vai ser transformado, vai ser digerido e assimilado pelo senso comum e vai gerar preconceito. Vai fazer com que pessoas de determinadas classes sociais se sintam mais adequadas e mais perfeitas do que outras e passem a querer discriminar esses outros grupos, não apenas no convívio social, mas também na destinação de verbas públicas e privadas. Então, para você que me pediu esse vídeo sobre eugenia e que eu gostaria depois que deixasse seu nome nos comentários, tá aqui o que eu tenho a dizer. Não é propriamente um assunto bonito de se abordar, não é um episódio que engrandeça a raça humana. Pelo contrário, é um daqueles episódios que a gente não pode esquecer jamais e que tem que criar museus sobre o assunto para que as novas gerações não reproduzam esse tipo de comportamento lamentável e patético, para não dizer perigoso e mortal. Todos os cursos de graduação deveriam insistir na leitura da Lilia Schwartz, porque esse é um livro imprescindível para entender uma boa parte da nossa realidade em termos de preconceito e de racismo. Mande suas questões, comentários, críticas e venham conversar comigo também no Facebook, na página Cantinho da História ou através do meu blog que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.